Olá, estamos de volta, agora iniciando a disciplina de Geografia. Na disciplina de Geografia, nós estaremos iniciando aí no capítulo 3, diferentes famílias. Desde o capítulo 2, em Geografia, nós já estamos falando sobre família. Antes era eu e minha família. E agora, nesse capítulo 3, nós vamos falar mais sobre as famílias, compreendendo o modo como elas se organizam. E que isso está relacionado, recebe influência da sua cultura e do lugar onde elas vivem. Para início, vamos observar aí a nossa imagem, a nossa folha de apresentação. Tem a imagem de uma família aqui reunida e um textinho do lado. Tia Belisa vai ler esse textinho. Família. Família é como poesia. Tem que ter inspiração. Família é como uma canção, em que todos dão a mão e aprendem a recomeçar. Família é uma maravilha, quando se acorda com harmonia e se ama com o coração. Família é tudo de bom. Guardo em minha memória minha família de sangue e de união. Eu não importo não, porque família é família, de laços ou adoção, mas o que importa é o coração. Minha família que convivo, que é independente do sujeito, amo de coração. Esse é um textinho, né, disponível no site Refletir para Refletir, né, poemas sobre família. Olha, e para iniciar, nós vamos conversar aqui através das nossas perguntas que direcionam, né, para isto. E a primeiro pontinho diz assim: circule no poema as qualidades da família. No poema, aqui tem algumas qualidades que ele descreve o que é família. Família é como o quê? É como poesia, é uma canção, é uma maravilha, é tudo de bom. Então você vai procurar no textinho as qualidades, né, da família, vai circular essas palavrinhas no textinho. E no segundo pontinho diz: quais os tipos de família a autora menciona no poema? Quando nós estudamos sobre família, nós aprendemos que as famílias elas podem ser por laços sanguíneos ou por laços afetivos, né? Então, os tipos de família que ela fala no textinho, quais são? Ela fala da família de sangue, né? E de união, ou seja, daquela que ela é feita por laços afetivos. Então, família de sangue e de união. No poema, o que a autora sente pela família? No último verso aí do poema, né, a autora fala o quê? Que independente do sujeito, amo de coração. Então, a autora ama de coração a família. Agora vamos aí para a página 22. Organização das famílias. Tem uma imagem aí, ó, nessa página. Tem a imagem. Beleza, quer que vocês observem bem, né? E aí tem um balãozinho que Vitor, que está dentro da casa, está falando para quem? Para a Ana e o Vitor, né? Para a Ana e o Francisco. Esse aqui é a turminha do Ético. E o Vitor está falando assim: eu não posso sair agora. Minha avó disse que está na hora de estudar. Provavelmente os coleguinhas chegaram para chamar o Vitor para brincar e ele falou que naquela hora ele não podia, que aquela hora era a hora de estudar. Anteriormente nós já vimos falando disso, sobre o quê? A construção de regras, que na nossa casa nós temos algumas regras. Então, podemos perceber aqui que faz parte, né, de uma regra, faz parte de uma regra da casa de Vitor, o que? O horário dele estudar. Então, aqui ele falou que a avó dele disse que está na hora de estudar. Então, isso significa que ele tem um horário certo, que é destinado ao quê? Aos estudos. As famílias se organizam de formas variadas. Além de membros diferentes, cada família pode ter funções distintas para cada um. Então, as famílias elas se organizam de formas variadas. Todas as famílias não são iguais, não têm os mesmos costumes, como a tia Belisa falou. Isso vai depender muito da cultura de cada um, né? E tem famílias que têm muitos membros na família, tem outras que têm poucos. E cada membro possui uma função distinta, ou seja, algo que é destinado para aquela pessoa realizar.
Enquanto em algumas famílias somente o pai tem obrigações, em outras elas são divididas entre todos os membros. Existe família que apenas o pai, né, apenas o chefe da família trabalha fora. Existe família que todos trabalham fora, a mãe, os filhos quando já grande, né, trabalham fora. E existem outras famílias que as mães cuidam apenas do lar, das coisas da família e não trabalham fora. Isso ocorre por causa das diferentes culturas entre elas e pelas mudanças que acontecem ao longo do tempo. E nem sempre foi assim, né? Antes, dificilmente se via, né, uma mulher trabalhando fora. Geralmente, a função da mulher era cuidar da família, dos filhos, da casa. Aqui embaixo tem uma imagem, né, que mostra uma família, no caso o pai, a mãe e os filhos, e avós. Em algumas famílias, os avós auxiliam cuidando com as crianças, no cuidado com as crianças. Em algumas famílias, os avós ajudam, né, bastante, cuidando das crianças. Na nossa sala mesmo tem turminhas, tem crianças que os avós tomam conta enquanto os pais trabalham, os avós levam na escola, os avós buscam. Então, existem diversas formas, né, diversos tipos, diversas funções nos membros da família. E aí, na página 23, nós temos a atividade. Os amigos de Vitor foram chamá-lo para brincar, mas ele não pode sair. Pense um pouco sobre isso e responda. Observe aí que nós temos o ícone, né, da cabecinha com os 3 pontinhos, que significa que essas perguntinhas aí, você vai respondê-las oralmente. Então, o primeiro pontinho diz assim: por qual motivo Vitor não pode sair para brincar? Então, por que motivo Vitor não pode sair para brincar? Você vai pensar, né, e vai responder. O que a avó de Vitor determinou, né? Vitor não podia sair para brincar. Por quê? Porque ele tinha o quê? O horário certo que era destinado, voltado para o quê? Os estudos. E em sua família, você tem horários determinados para brincar e estudar? Na sua família, na sua casa, né? Você também tem algum horário determinado para você estudar, para você realizar suas atividades? Em quais cômodos da sua moradia você não pode brincar? Na sua casa, tem algum cômodo determinado, estabelecido por sua família, que não é um lugar para você brincar, que não é o lugar ideal para que você brinque? Se sim, você vai falando aí. Quem cria essas e outras regras em sua família? Anteriormente, quando nós falamos que geralmente nas nossas casas, né, na nossa família, também existem as regras que ajudam na convivência, na organização. Então, quem é que cria essas regras na sua casa? É a mamãe, é o papai, é os dois, é o vovô, é a vovó. Quem cria essas regras? E o último pontinho diz: você obedece essas regras, né? Nós aprendemos que é importante obedecer às regras, né, para que assim facilite a convivência de todos. E na questão número 2, vocês podem observar aí, tem 2 ícones, né? 2 ícones nessa atividade. Uma é o ícone da atividade em grupo e o outro é o ícone do desafio. Nessa atividade, era uma atividade, logicamente, para ser realizada na sala, porém ela pode ser desenvolvida em casa. É um desafio para cada um de vocês. Siga as orientações do professor, converse com alguns dos adultos que trabalham na escola em que você estuda e faça as seguintes perguntas para ele. No caso aqui, você iria conversar com um adulto da escola. Por que da escola? Porque você estaria no ambiente escolar. Porém, você não está na escola. Então, você pode realizar essas perguntas com qualquer adulto que você achar, um vizinho, alguém que você
quiser realizar essa atividade com ele. Olha, quantos membros existem em sua família? Você vai perguntar a essa pessoa, quantos membros existe na família? É ideal que seja uma pessoa, que essa entrevista, essa pesquisa você faça com alguém que não seja da sua casa, né? Porque nós já falamos bastante sobre essas questões aí sendo realizadas com os próprios membros da sua casa. Mas pode ser um amigo, pode ser uma pessoa, um vizinho, né? Outra pessoa. Quantos membros existem em sua família? Quais são as obrigações dele, né? Quais são as obrigações de cada um? A pessoa vai falar as obrigações dele. E a família de seus antepassados era diferente? Como? Aí a pessoa vai falar se a família dos antepassados dele, ou seja, as famílias mais antigas, as famílias que já passaram deles, tinham os mesmos costumes, todos trabalhavam, ou só um trabalhava, como eram os costumes dele, você vai escrever lá. E depois aqui tem apresente aos outros grupos, mas depois você vai tirar essa fotinha dessa tarefa, porque ela é como um trabalho. Tia Belisa vai registrar aqui como uma atividade avaliativa, por isso, principalmente essa questão, você pode realizar ela, né, em um papel ou uma folha separada. Você vai tirar a foto e vai mandar para a tia Belisa, para que a tia Belisa possa estar atribuindo, né, ela como uma atividade avaliativa que você realizou essa pesquisa. E aí do lado tem antepassado, anterior na família, ou seja, alguém que foi anterior à sua família, seus avós, seus bisavós, né? E aí tem a questão número 3. A alternativa que completa corretamente a frase. Qual a alternativa que completa corretamente a frase? As funções dos membros em diferentes famílias mudam por muitos motivos, naturais ou culturais. Quais são os motivos que fazem mudar as funções dos membros na família? São os motivos naturais ou motivos culturais? Você vai lá e vai marcar. E aqui por último diz, o que você acha? Respeitar alguém é ter consideração com aquela pessoa, tratando-a sempre com educação e atenção. E é tratar bem, com carinho. O respeito é importante em qualquer relação. Então, aqui tem falando sobre o que é respeitar alguém, né? Respeitar alguém, ter consideração, obedecê-la, né? Atender ao que ela fala, tratar bem, com carinho. Como podemos demonstrar respeito com os membros da nossa família? Aí é uma questãozinha oral para você só falar como você pode demonstrar respeito pelos membros da sua família, né? Como você pode? Respeitando as regras estabelecidas por eles. É uma forma de você demonstrar respeito. Também sendo educado, tratando com respeito os mais velhos e assim por diante. Você vai falar da sua forma. Aí como podemos demonstrar respeito com os membros da nossa família. Tia Belisa aguarda essa questãozinha aí da pesquisa de todos vocês, ok? Um beijão e até amanhã.